ir estudar a fortuna e o malogro na imagem fotográfica, que é o trabalho que eu tenho feito, e pensar no que é o registro fotográfico da fortuna e do malogro. E se calhar pensando primeiro, talvez, e a imagem que se vê é mais do malogro do que da fortuna, pensar como é que as pessoas, e estamos a pensar numa época relativamente próxima da Boémia, da Sicília, portanto, também não consigo fazer estudos de campo, numa época, enfim, há cerca de 100 anos, se considerava a fortuna e o malogro e como é que isso aparecia na imagem fotográfica. Esta primeira imagem é precisamente uma imagem do malogro, uma imagem do malogro construída por uma pessoa que não era propriamente malograda, portanto, uma pessoa que tinha, de certeza, toda a fortuna do seu lado. Aliás, o nome dessa pessoa é o nome desta rua aqui, o Dr. Aníbal Betancourt, que além de médico e investigador, também era fotógrafo e que, neste caso, curiosamente, uma fotografia que fez a capa da Ilustração Portuguesa, tem aqui uma representação de malogro. Portanto, isto é uma fotografia de um mendigo. Os mendigos eram um tema fotográfico, enfim, como uma representação do outro, um outro com o qual, digamos que não havia grandemente o perigo de nós nos cruzarmos ou de termos o mesmo futuro. Portanto, era uma representação do outro, feita de uma considerável distância e confortável, especialmente distância, uma vez que era uma situação em que não podíamos cair. Mesmo que caíssemos em alguma situação de alguma marginalidade, não era exatamente esta, não é? E quando estamos aqui a falar do Aníbal Betancourt, não correspondia seguramente àqueles padrões boémios, portanto era um senhor respeitável, respeitável enquanto médico e também respeitado enquanto amador fotográfico. Para representar a fortuna, as famílias tinham este objeto, um álbum fotográfico. O álbum fotográfico organizava as fotografias, enfim, da família. As fotografias da família correspondiam a um formato bastante normalizado, como nós já vamos ver, desde os anos 1860. E o álbum fotográfico podia ter não só as fotografias das pessoas que eram das relações de família, como incluir pessoas que não tinham muita relação direta com a família, por exemplo, pessoas como governantes, reis estrangeiros, por aí fora, das quais se compravam as fotografias para incluir nestes álbuns. Portanto, isto era um objeto relativamente precioso, geralmente estava sob a guarda das mulheres, mas, enfim, eu peço desculpa, mas há uma razão de limitação, as fotografias que vamos ter hoje são só de homens. E, portanto, as fotografias são neste formato de carte de visite. Neste caso, são fotografias de corpo inteiro, entre os anos 1860 e 1910, e, como estão a ver, correspondem, aqui poderíamos ter alguém que fosse, de certa maneira, boémio, e o próprio fotógrafo correspondia, de certa maneira, ao modelo da Boémia. Digamos que correspondem a um modelo relativamente normalizado. Temos quase sempre a coluna, o cortinado, portanto, o cortinado, digamos que representa um bocadinho a aproximação entre o interior e o exterior, a coluna, enfim, alguma relação com a antiguidade. Aqui temos um caso que é raro em Portugal, que são fotografias com livros, com um cenário pintado que tem livros. Esta é uma fotografia de uma mais popular, é uma fotografia de um fotógrafo de Alcântara, em que as imagens são outras, e terminamos com a imagem muito típica de um burguês dos finais do século XIX, não é? A cartola, a corrente do relógio, portanto, todas as imagens do burguês. Neste caso temos outro tipo de fotografias, que são as fotografias só de busto, portanto, e havia sempre digamos, com um aspecto de crítica do gosto burguês, aquele gosto das colunas, dos vasos de flores, e estas fotografias são, de um modo geral, mais recentes que as anteriores.
e mostram uma coisa, que é aquela crítica do gosto burguês vai sendo incorporada nas fotografias. Portanto, criticavam-se as colunas, todos aqueles aspectos mais espampanantes, chamemos-lhe assim, do gosto burguês, e vai-se passando a este tipo de fotografia muito mais simples, com fundos que não têm absolutamente nada, em que a ostentação se faz muito mais pela pose do que pela posse, ou seja, muito mais pela própria maneira de estar na fotografia do que propriamente pelos cenários e pela encenação. E, portanto, há aqui uma incorporação da crítica do gosto burguês no próprio gosto burguês, que se vai transformando ao modelo da crítica. Bom, este último exemplo eu penso, muito interessante, que são fotografias, é um álbum, é o mesmo álbum, é aquele álbum, e é um álbum todo ele constituído por fotografias de estudantes de Coimbra. Portanto, provavelmente todo um curso de Direito, neste caso de 1898, se fez fotografar pelo mesmo fotógrafo de Coimbra e, enfim, pelo menos um dos estudantes tinha um álbum com todos os seus colegas, são 68 fotografias, todos os seus colegas e também um ou outro professor, num álbum, portanto, em que, digamos que as poses são semelhantes, todos eles têm livros de curso, portanto, seriam muito provavelmente finalistas, e era essa altura que fazia sentido. As poses são as mesmas, o traje académico, os fundos também, ou escuros ou claros, mas sempre unidos, e, portanto, temos aqui uma unidade notável. Esta última fotografia não corresponde, também fazia parte do álbum, mas não corresponde a isso. Agora, nestas imagens, temos aquilo que são, digamos que um retrato robô, ou seja, temos várias imagens sobrepostas. Neste caso temos as imagens de corpo inteiro sobrepostas, portanto são mais do que aquelas, ou aliás, são aquelas que estavam ali. As imagens de corpo inteiro sobrepostas, que dá, apesar de tudo, uma imagem relativamente confusa, mas não tão distante como isso, quer dizer que há uma unidade relativamente grande na construção da imagem, portanto a imagem é construída segundo um estereótipo, e reparem que temos aqui fotografias ao longo de 30 anos, ou até 40 anos talvez, portanto temos aqui fotografias que têm, portanto, que acabam por ter uma unidade estilística bastante grande, o que quer dizer que há um modelo construído da representação da fortuna, um modelo que é o da imagem de corpo inteiro, e vamos ver a seguir, aquilo que são as fotografias de busto, em que eu devo dizer que, tirando o facto de as pessoas poderem estar a olhar para a esquerda ou para a direita, são imagens praticamente iguais, tão iguais que quase que se conseguem sobrepor, portanto eu não estive aqui a escolher entre as imagens para a direita e para a esquerda, e até há aqui alguma pequena discrepância na posição delas. Portanto, são imagens que praticamente se conseguem sobrepor, o que quer dizer que esta imagem, a construção da fortuna, correspondia a um tipo muito claramente e muito demarcado. Mas vamos ver a última construção da fortuna, segundo aquele exemplo que nós tivemos antes, que eu acho que ainda é mais flagrante. E reparem que a última construção da fortuna são estudantes de Coimbra, estudantes de Direito nos finais do século XIX, e, portanto, isso é claramente uma manifestação de fortuna, dado que a quantidade de pessoas que podia estudar nessa altura era bastante limitada. Os estudantes de Direito de Coimbra, enfim, constituíram as elites do país desde essa época e representam-se de uma maneira que é extremamente semelhante, digamos que as posses, as dimensões do corpo em relação à fotografia, os acessórios, tudo isso são tão coincidentes, mesmo aqui esta cadeira, não é? Esta cadeira também tem algum significado simbólico, são tão coincidentes entre si que praticamente conseguimos ver uma fotografia só. A única escolha que eu fiz dentro destas 60 e qualquer coisa fotografias, digamos que eu nestas imagens só consegui pôr 9, por razões técnicas, é que a única escolha que eu fiz foi o estarem a olhar para o mesmo lado. Mesmo assim, o estarem a olhar nesta direção predominava em relação
a outras direções, ou seja, eram sempre imagens de 3/4. E, portanto, as imagens praticamente conseguem uma superposição. Portanto, eu penso que concluindo, e eu ando muito rigoroso com os meus próprios tempos, portanto, como não trouxe os cartões, concluindo, devo dizer que isto demonstra uma grande unidade na construção de uma imagem da fortuna, neste caso pela fotografia, havia outras, e que essa imagem, nos finais do século XIX, vai passando da construção da fortuna mostrada por meio de sinais exteriores de riqueza, por meio de objetos ou de encenação, vai passando para aquilo que era a própria pose, o próprio à vontade perante aquela situação que era a fotografia e que era uma característica que se considerava como natural para as classes médias, para as classes burguesas.